Paz e graça, meus queridos, estou de volta para dar sequência ao nosso tema iniciado ontem, onde estamos falando sobre as motivações profundas do nosso comportamento, o porquê agimos, né? A maneira que tem nos impulsionado a agir da forma que agimos. E eu creio que essa palavra vai te auxiliar muito a entender os padrões pelas quais você usa, né, para fazer o que faz, para agir como age. E ontem nós mencionamos os dois primeiros, que foi o desejo de aprovação e a validação, e também necessidade de controle. Nós vamos dar sequência hoje falando dos demais, né, que eu prometi que falaria 10, ontem eu não consegui falar devido o vídeo ia ficar muito grande. E agora rapidamente concluiremos, mas não antes de deixar o texto base desse estudo, né, que está em Provérbios 16, 2, que diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Quero agradecer a Deus por você que compartilhou, que tem comentado nos vídeos, tem sido uma bênção. E agora vamos para o próximo tópico, né? Tópico de hoje, o primeiro de hoje e o terceiro da nossa sequência de 10. O terceiro ponto é busca por reconhecimento ou sucesso. Então, qual é o contexto externo? E quando eu falo contexto externo, é a forma como esse comportamento se apresenta às pessoas, né? No dia a dia, o comportamento propriamente dito, a ambição constante, aquela pessoa que está sempre em espírito de competitividade, aquele que está geralmente com excesso de trabalho, porque está querendo resultado, está focado em conseguir cada vez mais resultado mesmo, seja na questão financeira, seja na questão de status, seja na questão de posses. Então, nós temos, e gente, um detalhe que antes de eu seguir, isso não é pecado você buscar trabalhar e conquistar as coisas. Essa é a melhor forma de expressar. Mas o apego a essas coisas é o grande problema nessa situação, tá? Mas vamos lá. Pessoas que estão aí sempre em competitividade, espírito aguerrido, batalhadora, sol a sol, e o que leva essa pessoa a trabalhar tanto? A viver basicamente pelo trabalho, muitas vezes sacrificando tempo de qualidade com família, sacrificando tempo de qualidade para si mesmo, trocando a sua saúde por trabalho, porque tem pessoas que, em nome do serviço, em nome de conquistar mais um bem, não está nem aí com a saúde, né? Quando dá tempo, vai e faz um exame e acha que já está bom. Mas qual seria a motivação por detrás de comportamentos como esse? Primeira coisa é a busca por querer provar seu valor, sabe? Essa busca por provar o seu valor, ou até mesmo superar um sentimento de inferioridade, já está aí claro, né? Quando criança, adolescente, ou no passado, ou em algum momento da vida, houve aí conflitos, conflitos mesmo com sua autoimagem, ou até mesmo se sentiu desvalorizado, seja no contexto familiar ou no contexto social, sentiu que precisava fazer e mostrar o seu valor àquelas pessoas, ou quem o conhecia, ou quem desprezou ele seja por questões de imagem mesmo, de visual, por aparência, ou seja por condição, ou seja por eloquência, ou por questões mesmo da fala, enfim, algo que as pessoas, ao verem, desprezavam o valor, e essa pessoa disse assim, inconscientemente até mesmo: eu vou provar o meu valor para essa pessoa. E começou mesmo a ralar, a trabalhar, a conquistar, a buscar. E isso gerou que uma programação, e essa pessoa que começou isso de fazer isso de maneira consciente para poder buscar seu valor e suprir e vencer esse sentimento de inferioridade, agora já está fazendo de forma inconsciente e padrão. E nem percebe que isso já se tornou um hábito que está prejudicando. Percebe isso aí? Então, aí o que acontece? Esse conflito com sua autoimagem está gerando essa situação, mas além disso, tá tendo aí uma motivação muito profunda e desregulada que está causando problema para a sua vida social até. Tá? É por isso que eu quero trazer para você uma palavra, está lá em Mateus, no capítulo 23, verso 12, que diz:
O que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que eu quero trazer com essa palavra para pessoas que estão dentro desse padrão aí de comportamento diário é que você precisa buscar a depender do Senhor e viver uma vida baseada na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do reino de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devamos buscar melhores condições para a família, melhores condições de vida nesse tempo, mas não nos deixar ser escravizado por isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sabe? Talvez a sua definição de sucesso precisa, nesse momento, passar por uma ressignificação, sabe? Será que você está tendo sucesso em uma área e está perdendo o sucesso no sentido de acompanhar seus filhos, de ver viver mais tempo com a sua esposa, seu marido, sabe? Então, entender que redefinir sucesso segundo os valores do reino é servir com excelência, sim, mas sem depender de aplausos, sem depender de ser amostradinho, como diz as pessoas aí, né? Ou de se exibir. Tenha cuidado, não precisa ficar você já tem valor, porque Cristo morreu na cruz por você. Você precisa falar mais alguma coisa disso? Então não precisa ficar provando nada para ninguém, apenas confie no Senhor. Repreenda todo esse espírito de ambição desenfreada, de trabalho excessivo e esse espírito de competitividade, porque ele não vai te ajudar em nada, ok? Vamos para o quarto motivo aí. Quarto, eita, o padrão de comportamento 4, beleza. E nós vamos entender o motivo que está gerando a autossabotagem. Bom, você é do tipo de pessoa que tem medo de fracassar, medo de errar? Não, mas vamos ver se você não tem medo. Exemplo, quando alguém te chama para falar em público, o que acontece com você? Ou quando você é desafiado a montar um negócio, ou você quer montar um negócio, ou fazer algo que você nunca fez, ou enfim, todos esses exemplos que eu dei, pode ter outros elementos, né, ou pode ter outras razões, motivos, mas geralmente está linkado ao medo de fracassar. Geralmente quem tem medo de falar em público, ou quem tem dificuldade de falar em público, não é porque ele tem dificuldade de falar, mas tem medo de errar e pagar um preço por isso. Por isso, queridos, ele busca o perfeccionismo, a procrastinação e a autossabotagem como um comportamento constante na vida dele. Você vai perceber isso. Tem algo que tem que fazer e que vai ter uma certa exposição, ele vai enrolando, vai deixando para amanhã, evitando de fazer. Não, amanhã eu faço. Não, depois. Ou então, ele vai estudar, ele vai se preparar, ele vai parar tudo para focar naquilo e colocar toda a energia naquilo para não errar. E quando faz, acha que errou tudo e que não ficou nada legal por causa do perfeccionismo, entende? E aí, querido, é a autossabotagem mesmo. Então, o que acontece? Qual o pensamento, qual o motivo que está por detrás disso? Claro, se eu errar, não serei amado e serei envergonhado. É isso. Medo de falar em público está muito linkado ao medo de ser envergonhado e, principalmente, à rejeição, sabe? O sentimento de rejeição, o sentimento de afastamento das pessoas por causa de que ele não é bom o suficiente. Por isso, eu quero desafiar, inclusive nós já fizemos isso aqui quando nós falamos do TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental, Cognitiva, aí, a TCC. Já tá tarde. Então, nós falamos sobre essa mudança, né, de pensamento. Inclusive, nós estamos fazendo isso direto, mudando crenças sabotadoras por princípios bíblicos fortalecedores. Já percebeu isso, né? Vamos lá. Então, em vez de ficar pensando que você é um fracasso, comece a agir. Eu sou mais que vencedor na pessoa de Cristo Jesus. Lembra que Deus falou para Moisés? A boca é sua, mas a palavra é minha. Como o Senhor disse para Josué, não mandei eu, tenha ânimo, eu serei contigo. Então, querido, é começar a voltar mesmo, restaurar sua confiança no Senhor. Esse medo que você tem de falar ao público, de se expor, de ser envergonhado, de não ser amado, essa autossabotagem, esse perfeccionismo,
tudo vai ativar uma área do nosso cérebro que é chamada de sistema límbico, e aí vai gerar uma paralisia e sentimento de fuga, sabe? Você vai começar a ter aquela adrenalina como se estivesse fugindo de um lobo no meio da floresta. Então, só vai prejudicar, só vai embaralhar, você vai começar a falar muito rápido, acelerado, vai começar a tropeçar nas palavras, vai ficar extremamente ofegante, como se estivesse tendo que correr de algo mesmo, e vai te dar uma ansiedade, e aí você vai, infelizmente, ter problema. O que eu te oriento na palavra de Deus é que está lá em 1 João capítulo 4, 18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ame o Senhor de tal maneira de aprender a confiar nele. Deus, eu estou me sentindo nesse momento vulnerável, eu estou me sentindo com medo de fazer esse processo e de agir assim, mas eu confio no Senhor o suficiente para entender que o Senhor está comigo e eu vou poder passar isso da melhor forma possível. Em nome de Jesus, confie no Senhor, entregue ao Senhor. Sabe, reconhecer esse amor incondicional de Deus é fundamental para que você possa transformar, né, essa insegurança em confiança. E em vez de ficar projetando falhas, projete dependência de Deus. Ok? Então vamos vencer esse medo de fracasso aí. O outro padrão aqui que eu quero deixar para vocês é o desejo de justiça. E esse desejo de justiça não é aquele desejo de justiça bom, né? Não. É um desejo de justiça, muitas das vezes, disfarçado, né? Disfarçado de bondade, mas na realidade está distorcido da realidade. Eu falo que é a justiça injusta. Então, como que essa injustiça injusta, esse desejo, essa pessoa que quer tudo certinho, que é o juiz das causas, que o veredito dele é o final, o que está por detrás disso, né? Nós vamos falar isso agora. Mas como que esse juízo, essa justiça se mostra por fora, nas relações interpessoais? Raiva frequente. Convive com pessoa que parece que está sempre com raiva? Convive com pessoa que parece que tem uma dificuldade imensa de perdoar e aquele ressentimento que nunca acaba, necessidade de acertar as contas sempre? Toda vez que acontece, ele vai lá e volta, mas se lembra que naquele negócio parece que você nunca pagou a dívida? O cara é a pessoa que está buscando justiça. E essa justiça que essa pessoa está buscando beira a vingança. E é muito ruim conviver com pessoas dessa forma. E o pior ainda é ser pessoas assim. Porque de alguma forma chega um momento que a pessoa toma consciência disso, mas ela não sabe o que fazer de fato para mudar. E glória a Deus, você está nessa jornada, está ouvindo esse áudio e hoje você vai ter uma luz aí para poder começar a orar, né, uma mudança desse processo. Eu quero muito te falar, para você que se identifica com essa característica, é que por detrás desse comportamento, pense aí, será que você não tem como motivação profunda o pensamento de que não pode deixar que te tratem de forma injusta, como você foi tratado no passado? Olha lá a sua relação com o papai, com a mamãe, ou com os irmãos mais velhos. Talvez você se sentiu injustiçado, inseguro, não amado o suficiente, não visto o suficiente, não percebido o suficiente. E isso gerou dentro de você um ressentimento que parece que você não sabe de onde ele vem. E todas as pessoas que acabam fazendo alguma coisa com você entram no balaio, mas elas não têm nada a ver porque isso é lá do passado. Mas como você não soube lidar com essa situação, todo mundo que está à volta de você acaba sendo contaminado. Você tem que lembrar do que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13. Não deixeis brotar em vosso coração nenhuma raiz de amargura, porque uma vez brotando, contamina você e quem convive com você. Então perceba que nós precisamos trabalhar aqui, em nome de Jesus. É por isso que você está nessa jornada comigo, orando junto, trabalhar para vencer isso, para não deixar a vida das pessoas que estão do seu lado tão difícil, e pior, não deixar a sua tão difícil. Não é isso? Então lembra, lá no Romanos 12, 19, o do Senhor diz: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe, eu quero te desenvolver, eu quero te incentivar. Nesse momento, no seu coração, eu vou continuar aqui falando as demais
comportamentos, mas em seu coração, fale para o Senhor: meu Deus, me mostra quem ainda, o que eu não consegui ainda lidar. Será que é com alguém da minha família, alguém do meu passado? E vamos trabalhar isso juntos. Olha, eu vou até te fazer um convite, me manda mensagem no WhatsApp, vamos marcar um momento para a gente conversar sobre, porque eu não sei nem como você lida com isso, mas eu posso imaginar, tentar ao menos imaginar, que não tem sido fácil. E eu quero orar por você, quero conversar e ajudar você de alguma forma, sabe? Mas enquanto isso não acontece, eu quero te incentivar a entregar essa justiça, essa sede de justiça a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas por isso que tem que entregar ao Senhor e pratique o perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E quanto mais você, todos os dias, quanto mais for difícil perdoar determinada situação, todos os dias você vai olhar no espelho e dizer: eu decido perdoar, eu decido oportunizar, eu decido amar essa pessoa, eu oro por essa pessoa, sabe? Buscar reconciliação, querido, é o melhor caminho para você, minha irmã, para você, meu irmão. Beleza? Bora lá, gente. Seguindo, sexto ponto aqui para a gente tratar. Fizemos ontem 2, já estamos agora no sexto, que é o medo do abandono e a rejeição. Pessoas que têm apego excessivo, ciúme, dependência emocional. Uau! É aquela pessoa grudenta que está além do normal. E aí, gente, esse medo essa pessoa que age assim é porque de fato ela tem medo de ser rejeitada, sabe? Isso gera dentro dessa pessoa uma dependência emocional intensa. E aí é claro que a forma dela lidar com isso é apegando nas pessoas que ela de certa forma tem uma admiração, um carinho. Até hora que nem é só o cônjuge, amigos, colegas de trabalho, de escola, enfim. Então, lá naqueles, vamos lembrar um pouco dos esquemas de Jung que nós falamos aqui ainda. Ele vai dizer que um dos esquemas que está presente nos adultos, nesse sentido, é que viveram vínculos muito frágeis lá na infância. Vínculos assim, que não teve uma relação profunda com pessoas que ele ou ela admirava, né? Seja ter pais, enfim. A psicanálise, por exemplo, vai buscar lá no inconsciente, né, essa figura que vai, como posso dizer aqui, que substitui o pai, a mãe. É uma figura que, de alguma forma, deixou esta pessoa vulnerável. E aí o que acontece? Ele vai se sentir desguarnecido, desprotegido e até vezes que não é amado o suficiente. Então acaba o quê? Eu vou grudar. Quando você quer algo muito e sente que está perdendo, o que você faz? Você agarra, você segura e você quer para si. Por isso eu quero te deixar uma palavra no Salmo 27, verso 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Sabe? Eu quero desafiar a trocar esse apego por filhos, por pessoas, por coisas. Coisas muitas vezes nem aparecem muito nesse contexto que eu estou falando, mas principalmente por pessoas, por apego a Deus, sabe? Eu quero te incentivar a falar: Deus, eu preciso desenvolver essa autonomia emocional que me escraviza a ponto de tornar a vida dessa pessoa que eu estou apegado mais difícil. Sabe? É como se carregasse um fardo nas costas e essa pessoa acaba... Sabe quando alguém está tão te grudando, o que acontece? Você tem vontade só de afastar essa pessoa. Então, o toque que eu te dou é: quanto mais você ficar grudando, ciumando, tendo esse apego excessivo em cima dessa pessoa, seja seu cônjuge, seja até seu filho, mais vontade de afastar de você essa pessoa vai estar. Sabe? Então tenha cuidado e vamos trabalhar isso no nome de Jesus. Apegue-se ao Senhor. Ele com certeza vai querer todo o seu apego, o seu cuidado e o seu abraço. Vamos seguir? Vamos lá. Sétimo ponto aqui é aqueles que têm necessidades de segurança e previsibilidade. Eu já adianto aquele que uma das características desse grupo de pessoas é os que buscam concursos, porque eles sabem que vai passar na prova e morreu Bahia.
ele está empregado e ele tem como ter previsibilidade financeira, de trabalho, enfim, pode ter oportunidades mil, né, de seguir outros caminhos mais audaciosos, mas se ele perceber que não tem tanta previsibilidade, ele não vai querer. Então, esse tipo de pessoas vai fazer o quê? Ela vai evitar mudanças, vai criar uma rotina rígida para o seu dia, né? Vai ter uma extrema resistência a novidades. Então, você está lidando com alguém que tem dificuldade com o que é novo, tem dificuldade com quebras de rotina, olha aí. E o que está por detrás desse comportamento? O medo da instabilidade mesmo, a insegurança diante do novo, né? O futuro a Deus pertence, então eu vou me agarrar ao que eu tenho aqui como algo concreto. Mas o psicólogo Maslow, queridos, eu quero conversar com você sobre isso, né, de maneira bem tranquila. Ele vai dizer que a necessidade básica de segurança está ali no segundo nível da pirâmide das necessidades. E não é então assim, existe sim, o ser humano precisa desse sentimento de segurança. Ele necessita sim, sabe, de ter uma base estável em muitas coisas. Mas quando isso se torna o objeto primário de busca, ele se fecha dentro de uma bolha ao ponto de não querer mais sair daquela zona de conforto. Então ele não consegue desenvolver o máximo que ele pode, subir degraus mais altos, porque eu não vou sair daqui não, que aqui está tudo certo. E olha, eu posso te falar que a zona de conforto é o pior lugar para quem quer evoluir, crescer e desenvolver. Se o seu casamento cair nesse negócio de zona de conforto, seja você que está solteiro ou que você já é casado, no dia que cair nessa zona de conforto, cuidado, vai estar em desequilíbrio e correndo risco. Por isso eu te deixo uma palavra do livro do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10. O Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Vai, pastor, o que isso tem a ver? Não, parte para cima. Deus mandou, Deus permitiu, Deus orientou. Não é pecado, não é imoral, não é injusto, não é antibíblico. Não, por que ficar se apegado a coisas que você poderia estar em níveis maiores, né? Então, entenda isso. Vou dar um exemplo bem para você. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, eles ficaram apegados aos alhos, às cebolas, ao que eles deixaram lá no Egito, e eles acabaram morrendo no deserto, sabe? Eu não vou aprofundar aqui não, porque eu preciso ser mais objetivo, né? Tem muita coisa que eu poderia falar de cada um desses pontos, mas eu quero te desafiar a entrar no mundo, no novo. Quando o povo do Senhor, né, quando os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo, o que Deus falou? Ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, então sereis minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Isto é, recebeu o poder, sai, vaza, vai pregar. O que eles fizeram? Receberam o poder e ficaram em Jerusalém. E eles só foram embora de Jerusalém, para Antioquia e para a Grécia, porque veio a perseguição. Então, quando você fica muito tempo na zona de conforto, às vezes Deus tem que mandar um BO muito grande para você sair dela. Então, antes do BO chegar, mova-se, pega suas coisas e parta para o nível que Deus quer que você esteja. Uau, mas vamos lá, meu Deus do céu, vamos lá. O oitavo ponto que eu tenho que destacar, eu divirto demais aqui. É a busca da liberdade a qualquer custo. Eu quero falar para os rebeldes, eu quero dizer aqui agora para aqueles que têm uma certa aversão à regra, quando tem pessoas que estão mandando, ele sente que alguém está mandando nele, quando ele sente que alguém está tendo autoridade sobre ele, vixe, ele não gosta não, ainda que ele esteja errado, mas se ele sentiu que alguém está dando uma ordem, e principalmente se essa ordem for feita de maneira muito intensa, com semblante meio fechado, ou de maneira muito autoritária, eita, essa pessoa se espinha na hora, e se ela já estava pensando em fazer, ela trava e não faz, só para poder teimar e para querer provar de que ninguém manda nela. Queridos, tem pessoas assim. Por quê? Qual é o motivo disso? Porque ela quer liberdade. Ela quer. Geralmente as pessoas são empreendedoras. Ela não gosta de trabalhar
em carteira assinada, não gosta de trabalhar em um mundo corporativo na qual ela não seja o líder, na qual ela não tenha autonomia o suficiente para mandar. Porque se ela tiver sido mandada e o quem manda, ela vê que é mais fraquinho que ela, ou explora, ou está ali montando, entre aspas, essa pessoa não vai ficar nesse lugar. Da mesma forma, dentro de casa, né? Às vezes eu ouço maridos muito reclamando de mulheres que são insubmissas e tal. Geralmente as mulheres que têm essa característica, né, da busca da liberdade, elas têm dificuldade de liderar, de ter essa liderança. E aí para ela vai ser um sacrifício mesmo viver esse princípio da submissão. Principalmente se o marido que ela tem não é um líder servo. Igual eu falei lá na primeira palestra, no nosso primeiro encontro. A mulher foi chamada para se submeter em amor, mas o homem foi chamado para liderar de forma servil. O que é liderar com forma servil? Igual Jesus, lá em João capítulo 3. Ele era mestre, mas ele lavou os pés dos discípulos. Percebe? Jesus, ele é Senhor, mas ele não usurpou ser igual a Deus, mas exerceu e se fez servo. Liderar não é impor. Liderar não é ser autoritário. Liderar é dar um caminho, é dar uma direção. E muito mais do que dar uma direção, é ir primeiro. Então, se você quer que alguém faça para você, faça você primeiro. Então, tem muito marido que pega nesse negócio de eu sou líder, eu sou cabeça, mas é um líder autoritário, porque ele não serve, ele não lava os pés e ele não senta, ele não se humilha, né? Porque ele acha que ele é o bambambam. E aí é o problema, porque se ele encontrar uma mulher que está em busca de liberdade a qualquer custo, ela vai querer o divórcio. Ela não vai ficar nesse negócio, não. Ela pode ser crente, ou se ela ficar, é porque ela tem muito temor a Deus e ama o Senhor mais do que a si mesmo, e por isso está vivendo nesse relacionamento super sacrificial. Ô, gente, vamos voltar aqui pro tópico, eu viajei aqui e comecei a comentar, eu tinha me organizado mentalmente que eu não ia comentar muito sobre os tópicos para não ficar grande. Deixa eu ver como que é o tamanho do vídeo. Meu pai eterno, vai que o vídeo já está grande. 26 minutos. Eu vou terminar, eu vou agilizar aqui. Olha, irmão, eu me viajo aqui. Voltando. Então, Cristo diz, aliás, Paulo diz em Gálatas 5,13, para a liberdade que Cristo libertou, mas não usem da liberdade para ocasião a carne. O que eu quero te aconselhar? Você que tem essa característica, compreenda que a verdadeira liberdade é acompanhada de responsabilidade. E outra coisa, a liberdade, eu já falei em outro momento, que a liberdade 100% é utopia, nunca existe, tá? Então aprenda a submeter voluntariamente em amor, veja se não há algum trauma aí gerado na infância com parentes que muitas vezes usou de autoritarismo com você, talvez até o próprio pai ou um dos pais, seja a mãe ou o pai, que te impôs, né, uma situação que te deixou traumatizado mesmo, né? E você olhou a questão de liderança como algo ruim, ou até mesmo você viu um exemplo de liderança ruim, autoritária na vida de alguém e você, não, eu não quero isso para mim. Então, vamos trabalhar e até te oriento a buscar. Irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, eu oriento, sim, buscar a Deus e orar, mas lembra bem, auxílio psicológico também é muito bom. Eu tenho 2 pontos que eu preciso terminar com vocês, e eu acho que vai chegar na casa dos 30 minutos mesmo, tá? Que é o desejo de pertencer e inclusão. É aquela pessoa que é capaz de mudar seu jeito de ser, quem é, só para se encaixar no grupão ou para evitar conflitos e manter o vínculo e a paz, que é o oposto, sabe? O oposto desse que eu acabei de falar, que é a busca por liberdade e a qualquer custo. Esse é o oposto desse, porque enquanto um está buscando a liberdade, o outro está buscando se encaixar. Enquanto um não abre mão de quem é, né, e porque ele quer ter essa sensação de ser livre, o outro não. O outro é capaz de anular a si mesmo para se encaixar e evitar conflitos. Então, por que isso? Por medo de ser rejeitado, o medo de ser excluído. Então, aquela coisa toda. Não, se eu não me encaixar, eles não vão gostar, eles vão me excluir, eles não vão me aceitar. Entende? E aí que acontece? Talvez isso acontece porque é um próprio esquema, né, construído, esse esquema de rejeição, ou talvez já foi rejeitado, enfim. O que eu quero, sendo bem rápido aqui, Efésios capítulo 2, verso 19, deixar para você uma palavra. Já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
lembra disso. Se o mundo te rejeita, o Senhor te acolhe não apenas como servo, mas como filho. Por isso, você precisa reconhecer que a sua identidade está em Cristo, não no grupo, né? Não no lugarzinho lá que você quer se encaixar. Muitas vezes até lugar ruim, sabe? Se te exige muita coisa que não é cristocêntrica nem bíblica. Para você se pertencer, talvez lá não seja seu lugar. Entende? Então, aprender a ser autêntico, sem medo de ser excluído de alguém, seja quem você é. Eu vou falar que esse é um dos desafios que eu tive, que, glória a Deus, hoje eu estou livre disso. Antes eu fazia de tudo para me encaixar, hoje não, eu sou quem sou, eu tenho identidade na pessoa de Jesus, e eu me conheço, e sei os propósitos, e eu sou eu. Se quiserem aceitar assim, glória a Deus, vamos andar juntos. Se não quiser, eu vou te amar, e espero que você me ame, mas vou seguir meu caminho que o Senhor me chamou para trilhar, sabe? Cultive amizades baseado em verdade, não em que você precisa se anular para poder se encaixar, ok? E o último, gente, e aí eu termino, é a necessidade de justiça interna, não agora o que eu falei há pouco da justiça externa, não, dessa justiça corrompida e distorcida, mas a justiça interna. O que seria isso? A autocrítica, a culpabilidade, sabe? Aquela pessoa que fica sempre se autopunindo, com dificuldade de se perdoar, sabe? Aquele excesso de responsabilidade, porque ele não pode falhar. Essa crença inconsciente de que não pode errar e que precisa, e se errar precisa muito pagar, se castigar com os erros. Gente, cuidado com esse pensamento disfuncional de que você é culpado de tudo. Relaxa. Na psicanálise, por exemplo, esse superego punitivo que sempre fica exigindo punição. Pô, fale assim, ei, lembre, eu já falei aqui e repito, se Cristo nos libertou, ninguém mais pode nos condenar, nem eu mesmo, sabe? Romanos capítulo 8, verso 1 diz, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então entenda essa verdade, compreenda o perdão de Deus, porque esse perdão é suficiente. Pratique o autoacolhimento. Se falhou, errou, fala para você, olha fulano, eu vou falar meu nome, olha Patrick, eu te perdoo, tá de boa rapaz, relaxa, confie no Senhor, resolva isso aí da melhor forma possível. Eu gosto muito da frase do Mário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor na condição que tem, quando não tem condição melhor de fazer melhor ainda. Então, fosse o melhor na condição que você tem, tá disposto a fazer melhor quando as coisas melhorar? Tá, então beleza, siga em frente e as coisas vão ficar mais leves para você. Gente, Deus abençoe vocês. Desculpa aí pelo tamanho do áudio, mas eu acredito que se você observou cada uma dessas questões abordadas desde ontem e hoje, você vai ser abençoado. Por isso eu vou deixar na descrição do vídeo a ação prática para poder você ler e praticar, beleza? Pai, no nome de Jesus eu oro e abençoo essa pessoa para a glória do nome de Jesus e peço ao Senhor Deus, fale conosco, nos ensine, Deus, traga à nossa mente aquilo que nós precisamos trabalhar para poder encontrar as verdadeiras motivações pelas quais nós agimos. É o que eu te peço no nome da pessoa fiel de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Um abraço e compartilhe o vídeo. E ao compartilhar, fala, olha, é grandinho, mas vale a pena ouvir até o final. E compartilhe aqui qual desses pontos que eu abordei no vídeo de ontem e de hoje que fez mais sentido para você e que você está disposto a melhorar. Um abraço, fique com Deus. Tchau, gente. Paz.